Direito Penal, Lei Penal no Espaço. Continuando o estudo do direito penal, ainda falando sobre a lei penal no espaço, in persona, vamos abordar de forma mais detida a deportação, que se encontra no artigo 50 a 53 da Lei 13.445. Entretanto, o seu estudo deve ser conjugado com o Decreto 9199, que é o regulamento dessa lei. E como vimos em aulas anteriores, a deportação é quando o Estado determina a retirada compulsória de um estrangeiro que se encontra em situação migratória irregular, seja ele migrante ou visitante, o qual deverá receber uma notificação pessoal para em até 60 dias regularizar a sua situação, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 60 dias. Caso ele não regularize a sua situação como estrangeiro, a sua situação migratória ficará irregular, sendo ele encaminhado para outro país nos termos do artigo 47 da Lei 13.445, que determina que a repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do imigrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância aos tratados dos quais o Brasil seja parte. Portanto, como foi lido, ele será encaminhado para o país de sua nacionalidade, de sua procedência ou que consinta em recebê-lo. Em relação à situação migratória irregular, ela geralmente diz respeito à entrada ou estada irregular dentro do Brasil ou quando é cancelada a autorização de residência e a pessoa não retorna para o seu país de origem. E é importante salientar que essa retirada do estrangeiro irregular não poderá ocorrer se ele for apátrida, a não ser que tenha autorização do órgão competente, ou se a extradição, no caso desse imigrante, for não admitida. E as hipóteses de não admissão de extradição foram detidamente estudadas quando falamos desse instituto em aulas anteriores. E caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar nesse link e será direcionado ao fichamento respectivo para uma revisão. Importante salientar que após a retirada compulsória na deportação, esse imigrante ou visitante poderá retornar ao país conquanto que ele pague as despesas e multas que foram gastas ou aplicadas quando da sua retirada. E essas despesas serão pagas ao Caixa da União. Portanto, o fundamento da deportação nada mais é do que o descumprimento de uma determinação administrativa, que nesse caso seria a determinação de regularização de situação migratória. A competência para a solicitação da deportação é da Polícia Federal, que faz uma representação à Justiça Federal, que fará uma análise judicial e administrativa dessa representação, nos termos do artigo 48 da Lei 13.445, que determina que nos casos de deportação ou expulsão, o chefe da unidade da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal, respeitados nos procedimentos judiciais o direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Ainda podemos apontar algumas condições, de forma exemplificativa, que determinam a deportação desse migrante ou visitante. E aí podemos subdividi-las em condições negativas e condições positivas. As condições negativas são as ações que o migrante não deve cometer para não ser deportado. E como exemplo podemos citar o fato dele se afastar do local de entrada ou de inspeção sem o visto respectivo, ou ainda quando tendo visto de turista, de trânsito, temporário, de visita ou de pesquisa, ele não respeitar as restrições para atividades remuneradas, que existem para cada um desses vistos, de forma distinta, ou quando expirado o visto de cortesia ou visto diplomático. Nesse caso, ele terá 60 dias para sair do país. Não saindo nesses 60 dias, ele se encontrará em situação irregular e poderá ser deportado. Tendo visto de turista ou de trânsito, se engajar como tripulante em porto brasileiro, salvo se o navio for do seu próprio país. Esse imigrante ou visitante ainda poderá ser deportado se demorar a sair após o prazo legal, ou mesmo tendo visto permanente, não exercer a atividade certa ou não permanecer na região determinada pelo visto.
E nesse caso, nós já estamos adentrando nas condições positivas, ou seja, aquelas que ele deve cumprir para não ser deportado. Outra condição que ele deve cumprir é o pagamento das custas e multas, e nesse caso as custas deverão ter a respectiva correção, e estamos falando aqui das custas de deportação anterior, e as multas deverão ser devolvidas com o principal mais a correção respectiva. E por fim, um outro exemplo seria o fato dele ser natural de país limítrofe do Brasil e que tenha residência no município de fronteira. Nesse caso, ele poderá retirar a sua carteira de trabalho e previdência social, conquanto que ele fique no município, podendo trabalhar dentro do Brasil, no município que é limítrofe desse município onde ele reside, e conquanto que ele não fique além do tempo previsto para esse tipo de migração. Nesse caso, se ele descumprir qualquer uma destas regras, ele poderá ser deportado. E é importante salientar que essas são algumas condições para a deportação. Entretanto, para conhecermos todas as situações passíveis de deportação, é necessária a leitura completa do Decreto 9199, que regula a Lei 13.445.